Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos comentar o capítulo 19, que fala da parábola da videira e o lamento da leoa. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi tua mãe, uma leoa? Entre leões, deitada criou os seus cachorros no meio dos leõezinhos, e fez crescer um dos seus cachorrinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele, as nações foi apanhado na sua cova e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, que sua esperança era perdida, tomou outro dos seus cachorros e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades e assolou-se a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. E meteram-no em cárcere com ganchos e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com multidão de seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi abandonada até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas. O fogo a consumiu. E agora ela está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Certamente essa é a lamentação do profeta Ezequiel. Lamentação porque Judá, o povo de Israel, foi tratado, o povo foi tirado do Egito numa posição bem desfavorável. Eles eram escravos e foram levados para a terra que manava leite e mel. E de repente, eu não estou bem à vontade, não. Hoje não está sendo meu dia. Eu estou com fortes dores aqui no lombo. O cachorro virou leão, e agora o leãozinho que aprendeu a guerrear estava sem trono. Então eles foram levados para a Babilônia. Antigamente, ser tratado de cachorrinho era desonra. Não era como hoje.
Hoje os cachorrinhos são tão bem tratados que alguns homens até os invejam. Não é? Mas antigamente não era assim. A Babilônia entrou em Israel, tomou os seus leõezinhos, os reis, tanto o rei Joaquim como o rei Zedequias, e eles foram levados para a Babilônia e ficaram reclusos lá até o final das suas vidas. Eu vou sentar ali no ponto de ônibus para ver se fica mais confortável. Estou bem incomodado aqui. Muito bem. Chegamos. Agora aqui eu estou sentadinho, parece que melhorou um pouquinho o meu incômodo. Agora está um pouco melhor. Só que agora eu estou bem perto da estrada. O barulhinho dos carros vai incomodar um pouco. Mas por favor, releve isso, tá bom? Muito bem. O capítulo 20 ele fala desse cachorrinho que virou leão e que depois foi dominado e levado para a Babilônia. Esse foi o capítulo 20. Eu lendo essa história, capítulo 19. Eu lendo essa história, eu lembro da mulher cananeia que Deus, Jesus, chamou de cachorrinha. Ela não ficou ofendida. Ele disse assim: não é certo que pegue o pão que é dos filhos e que se lance aos cachorrinhos. Aí aquela mulher com extrema fé falou: verdade, mestre, mas os filhos dos mestres, os cães comem as migalhas que caem da mesa dos filhos do mestre. E aí Jesus falou: poxa, quanta fé, hein? Vá em paz, a tua fé te salvou. O capítulo 20 ele vai falar sobre a abominação causada, a abominação da casa de Israel por ocasião do êxodo, ou depois do êxodo. Aconteceu no 7º ano do mês 15, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Olha, já era 7º ano do cativeiro em Babilônia. Então veio a minha palavra do Senhor que disse: filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor. Julgá-lo-ias tu, ó filho do homem, julgá-lo-ias, faze-lhes saber as abominações de seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor. E diz-lhes: assim diz o Senhor. No dia em que escolhi Israel, levantei minha mão para o descendente dele,
E me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as suas abominações nos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto, e lhes dei os meus estatutos, as minhas leis, e lhes mostrei o meu juízo, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, e não adoraram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir.